terapeuta reencarnacionista, eu trabalho com investigação do inconsciente, mais conhecido como regressão. E hoje eu vou te contar a história de uma moça que ela sentia muito cansaço, muita irritação, muita ansiedade. Essa história é bem interessante, né? Porque através dessa sessão você vai também entender como é que funcionam alguns mecanismos de obsessão. Então, essa moça, ela acessou uma vida em que ela tinha um namorado, era bem jovem, e esse namorado, ele não ficava muito feliz com o sucesso dela, com as coisas boas que aconteciam na vida dela. Ele era um pouco machista, ele reprimia ela. O que acontece? Durante a sessão, eles nos mostram que ele estava sob um efeito obsessivo. Havia um obsessor que ficava incentivando essas tendências, digamos, que ele tinha. Incentivando, influenciando, acentuando, né? Uma brecha que ele tinha e esse obsessor acabava atuando nele nesse sentido. O curioso é que esse obsessor, ele estava presente no dia em que nós fizemos a sessão de regressão. E, inclusive, ele estava tentando atrapalhar, ele não queria que a sessão acontecesse. Então, observem que aquele obsessor que apareceu lá, está aparecendo lá naquela vida passada da moça, atuando no namorado dela, é o mesmo obsessor que estava presente hoje na vida atual dela e que, inclusive, estava tentando interferir na sessão. O que acontece? Esse rapaz, esse namorado, se aproximou dela por interesse. Ela era de uma família rica, tinha posses, tinha muitas condições. E ele não gostava dela, na verdade. Então, além de reprimir muito ela, ele não tinha um sentimento verdadeiro por ela. Aí passa algum tempo, eles se casam, né? E depois do casamento, ele começa a planejar a morte dela. Ele planeja matar ela. Obviamente, também tem uma influenciação do obsessor da moça, né? Então, na verdade, esse obsessor, ele era o obsessor da moça. E ele, como talvez ele tinha uma certa dificuldade em acessar ela, ele fica acessando o namorado, incentivando e influenciando. Obviamente, ele já tinha uma tendência, né, para cometer um assassinato, mas ele também é influenciado por esse obsessor. E é isso que ele faz. Perto da casa tem um rio e ele convida ela para fazer um passeio num barco, e aí ele meio que força o barco a virar e aí ele acaba afogando ela. Logo depois que acontece isso, ela fica naquele processo de afogamento. O obsessor, ela já está se desprendendo do corpo, ela já está morrendo, desencarnando, né? Então ela está se desprendendo do corpo e imediatamente que ela se desprende, o obsessor começa a puxar ela. Ele continua afogando ela, digamos, espiritualmente, né? Já começa uma influenciação dele ali. O namorado, nesse momento, ele entra numa espécie de estado de choque, né? E ele começa a se dar conta do que aconteceu e ele fica tão impactado com a informação que ele perde a memória. Ele entra num estado em que ele não lembra o que aconteceu. E aí o consciente dele traz uma informação de que foi um acidente. Ah, foi um acidente, aconteceu um acidente. Ele fica tão impactado com tudo aquilo e com aquela influência e com a energia que ele entra num estado de choque e ele não lembra o que aconteceu. Logo depois, então, que a moça desencarna, o obsessor aí passa a atuar em cima dela e fica naquele processo de afogamento, repetindo aquele processo de afogamento durante muito tempo. Ela fica envolvida por uma energia, um vórtice de energia, né, como se fosse um furacão, né, e ele fica manipulando aquela energia ao redor dela. E ela fica naquele processo de afogamento, é um looping, fica se repetindo muito tempo esse processo de afogamento. Até que então, o anjo da guarda dela, junto com mentores de luz, vem resgatar ela. Naquele processo de resgate, eles oferecem ajuda para esse irmão, para esse espírito obsessor, né? Se ele quer vir com eles, enfim. E ele se nega a ir com eles. O que eles fazem? Eles jogam uma flor para ele e eles conseguem levar ela, né? Conseguem resgatar ela. Depois, mais tarde, vocês vão entender o porquê da flor. Quando eles chegam no plano superior, ela está num estado ainda de entorpecimento, de toda aquela situação, também de toda aquela energia, aquela carga que ela vinha recebendo, que ela demora para voltar a si. Aos poucos ela vai voltando a si e vai lembrando o que aconteceu. No processo de recuperação dela, os mentores, eles passam a água no corpo dela para ela ir se acostumando, digamos, para se reacostumar
com a água. Então eles pegam uma água morninha, vão passando no corpo dela, né? E aos poucos ela vai voltando a si. Ela tem muito medo de água. Eles querem que aos poucos ela volte a ter contato com a água. Então eles incentivam ela a entrar numa piscina com água morninha. Lá tem outras moças da idade dela que também estão fazendo aquele tratamento com, né? São pessoas que também passaram por processos de afogamento e quando chega lá no plano espiritual, a terapia que eles utilizam é essa, para que a pessoa vá se reacostumando com a água. E ela tem muita dificuldade, ela entra em pânico. Toda vez que ela coloca o pé dentro da água, ela volta a ter pânico, ela começa a sentir uma sensação de queimação nas vias aéreas, né, em função do afogamento, e ela entra em pânico. Até que o mentor dela diz: permita-se sentir, permita-se sorrir. Desde que ela tinha voltado para o plano espiritual superior, ela estava muito séria, muito ainda impactada com tudo o que aconteceu e muito triste. E ele diz assim: a água não é culpada, né, pelo que aconteceu. E aí nesse momento ela olha para a água e a água cintila, ela emite um brilho. Então ela se permite entrar e apenas sentir a água. É um processo que é um processo longo, né? E sempre também na companhia das outras moças que também passaram por situações parecidas. Até que finalmente ela se permite entrar na água, se soltar e ela se sente relaxada na água. O que acontece? Durante toda a sessão, os mentores não nos mostram, né? Mas a gente sabe que aquele obsessor está ali, está interferindo na sessão. E os mentores, os anjos, os trabalhadores de luz, eles estão conversando com ele, promovendo uma tomada de consciência, convidando ele para aceitar ajuda. Eles nos mostram também um fato curioso. Eles nos mostram essa moça hoje, na vida atual dela, ainda lá na infância. Eles mostram ela brincando no chão da cozinha e esse irmão, esse obsessor, do lado dela. E ela brincando, como toda criança, né? E ele dizia assim: não sorria, não sorria. E ela sempre foi uma pessoa muito séria, sempre parecia uma pessoa muito triste, né? E aí a gente entendeu, ela vinha desde a infância na vida atual, nessa vida, com esse obsessor. E ele sempre podando ela, limitando muito ela e não permitindo que ela sorrisse. E então os mentores nos permitem ver esse flash, digamos, da vida atual dela, para que a gente possa entender. E essa parte é bem interessante. Esse irmão, esse obsessor que vinha lá naquela vida atuando no namorado, que incentivou o namorado a cometer um homicídio, enfim, a matar ela, esse mesmo obsessor vinha atuando na vida atual dela, na vida de hoje, promovendo o mesmo processo, podando, promovendo tristeza, né, reprimindo ela, né? E claro, mandando toda uma energia ali negativa em cima dela. Então, ela é uma pessoa que ela vinha provavelmente há muitas vidas, né? Quando ela encarnava, o obsessor estava atuando. Provavelmente, quando ela desencarnava, se ela ia para um plano inferior, ele continuava atuando sobre ela. Quando ela era resgatada, aí não tinha mais acesso a ela e ela ficava bem. No momento em que ela voltava a reencarnar, a nossa frequência, naturalmente, quando a gente encarna, a gente baixa, né? E aí pode ser que ele tenha acesso. E era o que acontecia com ela. Então ele vinha atuando em todo esse processo. E vocês lembram da flor que os mentores, que os anjos tinham entregado para ele? Pois é. Fazia muito tempo que ele não tinha contato com a natureza, que ele não via um jardim, que ele não enxergava as cores, as flores, né? Ele viveu muito tempo, anos, né? Décadas, séculos, a gente não sabe, na escuridão, né? Num plano astral inferior, no umbral, né? Envolvido por uma densa camada escura, né? E lá, obviamente, não tem flores, né? Então, quando ele viu a flor, aquilo tocou ele. E aqui na sessão, novamente, os mentores oferecem flores para ele. E ele chora muito, aquilo emociona ele, né? E aí, finalmente, ele é acolhido. Eles oferecem uma oportunidade dele de pedir perdão, né? Para a moça por tudo que ele tinha feito. E então, ele pede perdão e ele é encaminhado para um plano superior. O que é interessante que vocês observem nessa história? Nessa sessão de regressão, ela foi desligada do sentimento de tristeza, dessa sensação de estar sendo podada, de estar sendo limitada, né, que era uma coisa que aconteceu naquela vida e continuava acontecendo nessa vida por essa influenciação daquele obsessor, daquele irmão. Ela foi desligada do medo da água, em função do afogamento, também tem muito, como envolve muito o pulmão e coração, né, o sistema cardíaco, respiratório,
está muito relacionado à ansiedade. Então foi um desligamento também de ansiedade. Depois da sessão, ela me disse algo curioso. Ela me disse assim que toda vez que ela ia entrar no banho, me vinha um pensamento assim, ela disse, parece que eu vou morrer, a água parece que vai me matar. Ela nessa vida nunca tinha se afogado, nunca tinha passado por um processo desses, mas sempre que ela entra no banho, ocorria esse pensamento, parece que eu vou morrer. Né? Para ela o banho não era algo agradável, né? Era o inconsciente dela manifestando essa ideia, né? Que era uma ideia na verdade lá guardadinha, lá no inconsciente, ela não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Claro, o mais importante que eu quero que vocês observem é os espíritos, os obsessores, né, as pessoas que ainda estão envolvidos numa energia contrária ao amor, à paz, à luz, eles atuam na nossa vida. Muitas vezes eles não querem o nosso bem. E era o que acontecia com esse irmão, ele estava prejudicando ela, por isso o cansaço, por isso a ansiedade, por isso todas aquelas sensações ruins. E às vezes, quando eles não conseguem nos atingir ou atuar sobre nós, eles vão atuar nas pessoas à nossa volta. Era o que acontecia lá com o namorado dela e é o que pode estar acontecendo na tua vida hoje, né? Se os obsessores, se os espíritos, eles não conseguem nos atingir, muitas vezes eles vão procurar algumas brechas nas pessoas ao nosso redor para nos atingir. É importante que a gente tenha essa consciência até para poder nos proteger, poder nos libertar de toda essa influenciação. Uma das formas é através das sessões de investigação do inconsciente, né, onde também ocorre o encaminhamento desses irmãos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem curioso essa história, bem interessante, né, uma atuação de um obsessor lá de uma outra vida, que continuava nessa vida e que agora finalmente a pessoa se libertou de tudo isso, né, e vai poder viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Gente, quer saber mais? Gostou dessa história? Achou interessante, né? Como a gente pode se desligar de todas essas traumas, sentimentos que a gente pode estar carregando lá no passado, no nosso inconsciente? Se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais, me chama. Toda quinta-feira eu vou estar postando vídeos contando histórias de sessões, né? Na verdade são relatos reais de sessões de regressão, onde você pode se identificar ou talvez possa perceber que algum familiar, algum amigo está passando por algum processo parecido, né? Então compartilha com ele. É bem interessante a gente saber que existe essa ferramenta e que ela pode nos ajudar de muitas formas. É isso então. Fiquem bem e até a próxima!